Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos acompanham na Rádio Legislativa FM 96,7, TV Câmara, canal 18.2. Está começando Câmara Esportes Entrevistas, não é isso, galera? Isso aí, bravo, Juliano. Hoje com um convidado especial, né? Toda a entrevista um convidado não muito especial, mais ou menos especial, né? Vamos falar na linguagem dele. Em tese no que tange. Em tese no que tange. Em tese no que tange. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu e o Bravo já estamos inseridos, exatamente, né? O Juliano possivelmente no futuro próximo aí pode estar... Sim, porque senão vai morrer o time dele. Tá chegando, que é a SAF /Clube Empresa, né, Juliano? É isso mesmo, um abraço para vocês, um abraço Rodrigo que está hoje aqui com a gente, para você que nos acompanha pelo rádio, pela internet. É hora de tirar as dúvidas, é hora de ficar sabendo um pouco mais sobre a SAF aqui no Câmara Esportes. Essa moda que tá virando. Você viu, muito obrigado pela sua presença, Rodrigo, mesmo você quer que eu te fale, pode falar o apelido também? Boa tarde a todos, boa tarde ouvintes, pode me tratar pelo apelido, porque pelo nome é só minha mãe. Beleza. Aí, quando tá brava ainda, né? Mãe e esposa, quando tá brava, fala o nome completo. Você viu que tem uma parte séria aqui do programa, que é o Juliano. Você viu que ele é mais, né, ponderado, ele é mais tranquilo, mas o resto... a voz da Rádio Pousadão. Exatamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, nessa descontração também, descontraindo um pouquinho, né, sobre... O nosso programa, ele é assim, falamos sério, mas de um modo divertido. E falaremos de SAF. E hoje a SAF, né, na crônica esportiva, é a salvação dos clubes. Nós já vamos jogar uma bucha em cima do Rodrigo Escama. A SAF é a salvação dos clubes, Escama, ou não? Bem, eu acho que a gente ainda está muito cedo para falar em salvação. Porque eu vejo que a SAF, como outras formas que já foram criadas nesse sentido, foi mais para tirar os clubes do endividamento. E isso já aconteceu antes com a própria, a gente estava discutindo isso no programa, a Lei Pelé, que ela tinha até antigamente um prazo de, não lembro se eram 2 anos, para que os clubes se tornassem empresas. Já tiveram vários refis nesse sentido, para o clube se reorganizar com questões de dívidas fiscais e tributárias, geralmente é o maior passivo do clube, e muitos não deram certo. Então, a SAF vai dar certo se o clube ou quem adquirir souber administrar. Na minha opinião, é tudo questão de administração. O que acontece? Essa é a minha opinião, posso estar errado. Dentro de um clube de futebol, hoje, nos formatos que existem no futebol, é muito tranquilo você manusear o dinheiro, vamos dizer assim. Não tem aquela obrigação final de... Você tem aquelas votações de conselho, né, nos clubes, tratando que o clube gastou, que não gastou, mas depois não dá em nada. Não dá. A SAF, ela te trava juridicamente e também pode criminalmente, vamos supor, se você não pagar o governo, por exemplo, essas recuperações fiscais, vamos dizer assim. O clube, a SAF, você tem como penalizar mais do que uma associação? Sim, a SAF tem mais responsabilidade. Tanto a SAF quanto os gestores da SAF. O problema que eu vejo, e eu ainda sou um pouco pé atrás com o SAF, é porque futebol, principalmente do Brasil, é paixão. Eu posso até ser apaixonado pela atividade da minha empresa, mas eu não faço gerência com paixão. O futebol, separar no Brasil futebol de paixão é muito difícil. E separar sucesso e resultado esportivo também é difícil. Eu pergunto até onde as SAFs estão sendo criadas vão priorizar sucesso esportivo e não financeiro. Muito bem pensado. Porque hoje, até um pouco antes a gente comentou, já tem protesto hoje na porta da 777 com relação ao Vasco, cobrando o quê? Deixa resultado. Resultado. Cobrando resultado. Aí você pega lá, a 777 tem que investir no Vasco 700 milhões. 700 milhões. O que o torcedor pensa? Vai pegar 700 milhões e vai jogar tudo esse ano, eu vou comprar jogador e eu vou ser campeão. Contratação, técnico. E não é assim. Porque tem um prazo para esse investimento, tem um prazo, né? de contrato, tem prazo, tem períodos de aporte, tanto vai ser aportado esse mês, tanto daqui, tanto prazo, esse aporte é para isso, esse é para aquilo, isso é para contratação. São as letrinhas pequenas que o torcedor não vê, né? E o que você comentou é complicado, né? Essa questão da paixão do torcedor,
Mas se o torcedor colocar na cabeça que nessa questão da SAF, a SAF é a Sociedade Anônima do Futebol, isso. Se ele colocar na cabeça que o clube está sendo reorganizado, que tem um planejamento de 5 a 10 anos para ele se tornar um clube que... Vamos lá, hoje tem clubes no Brasil que não tem a necessidade da SAF, que é um Palmeiras da vida, um Flamengo da vida, que geram muito dinheiro e com presidentes sérios no passado, pagaram-se dívidas antes de se investir em futebol. Vamos lá, o Flamengo, desde Bandeira de Melo, que é o presidente mais conhecido aí do Flamengo, sim, que reorganizou o Flamengo ficou de 2009, né, que ele foi campeão brasileiro, até 2015 fora do cenário. Sim. Fora do cenário. Só lutando todo ano para não cair no futebol. Exatamente. E a torcida lá pegando pé, mas o cara lá firme. Só ele feras passando no elenco. Só fera, só gente boa. O Bina, né? Nossa, o Bina fim David. de carreira, David, Márcio né? Araújo e companhia. O cara aí, o cara que é um grande volante. Você falar mal do Márcio Araújo, ele vai ficar meio bravo. Mas é porque era criticado por grande parte da torcida, né? Não. Então, a torcida do Flamengo não entendia, protestava, como está acontecendo isso. Só que se não fosse essa organização do Bandeira de Melo junto com a sua equipe, o Flamengo não se tornaria uma potência que é hoje, financeira, não estou falando futebolística, mas financeira. Hoje o Flamengo arrecada perto de 1 bi anual. Mas no futebol, uma coisa é atrelada à outra, não tem como separar. Fugir disso. Sem dinheiro, você não faz um time competitivo. Exatamente. E o Pode Flamengo... até fazer um time... Um exemplo que já não é SAF, a gente vai tratar também disso, que é a diferença entre SAF e clube empresa. Porque também, salvo engano, se eu estiver errado, você corrige, como foi com a Lei Pelé também, que você, um pouco depois, que se proibiu que empresários tivessem o controle sobre o famoso passe. Isso, exatamente. Fossem Eles deram um jeito depois, mas o jeito depois foi comprando clubes. Exatamente. Que aí são os clubes empresas, onde você compra o clube, você não passa, não muda a administração e mantém o clube social junto. Você literalmente vende. Aí você Acabou tem um exemplo tudo. Aqui, por exemplo, o Boa, isso, se não me engano e o Bragantino, que é o mais recente, que é da Red Bull, que tem o Bragantino, o Salzburg. Aí qual que é o padrão de contratação? Padrão lá embaixo. Não, lá embaixo, mas são jovens com potencial de revenda. É um time competitivo. Eles visam fazer dinheiro. Mas vai ganhar título? É o objetivo ganhar título? Não. Dá certo no Bragantino, com todo respeito ao Bragantino, que tem uma torcida reduzida. Vai fazer isso no Vasco. Vamos ver até onde vai no Cruzeiro. Exatamente. Ou no próprio Atlético, ou no Flamengo, enfim. É porque tem vários clubes hoje, por que eu perguntei da questão da salvação? Que vários clubes hoje endividados, que 99,9% dos clubes do Brasil hoje são endividados. Dívidas acima de 500 e vai até 2 bi. Hoje, por exemplo, nós estamos brincando aqui, o Escama, ele é atleticano, eu sou cruzeirense. Nós temos Por isso que eu tô no meio dos dois, pra não dar briga. Nós temos a maior dívida do futebol brasileiro hoje, que juntando os dois dá quase 4 bilhões de reais. Quando acaba o jogo, né, tanto Cruzeiro, Atlético, Vasco, a justiça já tá ali para abocanhar uma parte da renda que fica retida. Eu sempre falo que o grande problema não é você ter dívida. Toda grande empresa tem dívida. O problema é se a dívida é administrável ou não. Sim. Esse é o grande problema. Então, por não ter responsabilidade, o presidente do clube, da associação, qual que é a ideia? Agradar o torcedor. O torcedor, porque é política também. O torcedor está do meu lado, eu tenho um conselho do meu lado, e o meu grupo continua e o clube vai indo. Para eu conseguir isso, eu preciso de resultado esportivo. O que agrada a torcida? O título. Sim. Fora isso, sempre tem grandes pressões. Sim, o exemplo mais, assim, perto de nós foi o Cruzeiro. O Cruzeiro praticamente acabou. O Cruzeiro acabou. Se não fosse a SAF para o Cruzeiro hoje, o Cruzeiro tinha acabado mesmo. A gente zoava, né? Os nossos adversários, né, zoavam com a gente que não tinha dinheiro para pagar a tia da cantina e não tinha mesmo. Mas o Atlético, aqui em Minas, vamos falar já que nós estamos aqui, o Atlético passou perto. Se não fosse a injeção de capital dos chamados 4Rs, que é uma injeção, um aporte financeiro sem juros, sem nada, os ditos mecenas.
era daí para pior. Então, assim, o problema não é ter dívida. O problema é a dívida não ser administrável. É o que o Palmeiras está fazendo hoje. Hoje o Palmeiras tem dívida. A dívida do Palmeiras hoje é de 325 milhões de reais. Mas ela já foi antes da entrada lá do... Como é que chamava o presidente do Itaú? Eu esqueci o nome dele. Aquele primeiro, antes do Carecão lá. Ele começou a trabalhar o pagamento de dívidas no Palmeiras. E hoje você vê o Palmeiras que dizem que no final de 2024 vai estar zerado de dívida. O que ele está priorizando? Esse ano não contratou ninguém. A torcida que fez? Foi quebrar, tá lá brigando com a presidente do Palmeiras, que é a Leila hoje, que é uma dona de uma das patrocinadoras do... Tia Leila. Do Palmeiras. É o Paulo Nobre? Isso, falou? Paulo Nobre, Paulo Nobre, exatamente. Paulo Nobre. Paulo Nobre começou com essa questão, igual fez o Bandeira de Melo no Flamengo. Hoje o Flamengo e o Palmeiras, eles conseguem... Mas o Paulo Nobre injetou recurso. O Paulo Nobre não só de próprio, né? Não só de... No Palmeiras não teve só administração. No Flamengo foi mudança de gestão. Gestão, né? No Flamengo foi mudança de gestão. Então foi corte de gasto, estrutura, aquela coisa toda. No Palmeiras também teve mudança de gestão, mas teve injeção um aporte legal de capital a preço baixo, vamos dizer assim. Eu não sei se tinha praticamente juros nenhum, juros baixíssimos, né? Mas teve injeção de recursos. O que eu penso da SAF é que já não é a primeira vez que se tenta salvar clubes endividados. A SAF surgiu para salvar clubes endividados. Isso é fato. Agora, será que vão ter tempo? Será que a torcida vai ter paciência? Será que o administrador, o grupo que comprou a SAF vai segurar isso? Porque ele pode vender. Pode. Vai ter punho firme, né? Ele pode vender. Aquilo vai trazer o resultado para ele, porque ele não é torcedor, porque geralmente o presidente do clube é torcedor do clube. Ele não é, ele quer resultado financeiro, ele quer lucro. John Textor no Botafogo. Dizem que o Botafogo está sem pagar direitos de imagens desde o ano passado. Aí gera aquela coisa, mas aí o Botafogo não foi a primeira SAF, o primeiro modelo de SAF no Brasil, depois veio o Vasco, depois o Cruzeiro. Estou falando de clubes grandes, existem vários outros times. O próprio Atlético, que é daqui de Minas, ele é uma SAF, ele não é um clube empresa, né? Tanto é que ele está em São João del Rei, dessa questão da mudança, né, na esquema de nome, de cor, de escudo, de cidade. Isso precisa de uma votação dentro da associação, né? A associação, ela tem que deter um número mínimo de ações classe A que dá direito a voto. Pode ser, por exemplo, o Cruzeiro lá, 10%. Mas isso é suficiente para que ela vete mudança de escudo, mudança de nome, mudança de sede. Então, pode mudar? Pode, mas só muda com a anuência do clube associativo. Maravilha. Porque, assim, de novo, futebol é um patrimônio cultural. Então você não pode aí hoje, vou pegar o Cruzeiro e vou levar para Bahia. Imagina como vão ficar os milhões de cruzeirenses em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte. E que isso vai gerar para a cidade. É complicado. A gente pode pegar um exemplo também, não nesse sentido tão drástico, mas o próprio Bragantino, né? Que tinha aquela camisa tradicional, tinha o escudo tradicional e acabou mudando. Não sei qual o ritmo que foi. O Bragantino já foi, porque o Bragantino foi literalmente vendido, é clube empresa, ele foi vendido. Se pegou as cotas, deu preço. O Red Bull pagou, isso dividiu entre os associados e ali acabou o Bragantino. Os associados não tem mais verdade. nada a ver. Aí foi diferente. Hoje então, é uma empresa que amanhã pode não estar. Pode quebrar, né? Não, pode quebrar ou pode ser transferido de local. Esse é o maior perigo da SAF também? Não, a SAF não, porque tem essa questão na lei que dá poder de veto à associação com relação a essas questões. Sede, escudo e nome, cores. Sim, mas na questão financeira, vamos dizer assim, né? Todo investimento, ele traz risco. Sim. Vou pegar como exemplo aqui, que é o mais falado hoje, que é o Ronaldo no Cruzeiro. É porque é uma conhece mesmo, né? o Ronaldo. O mundo inteiro conhece. Ele tem essa administração que é conhecida já. Mas assim, pode haver uma crise? Pode. Vamos lá, pode o acontecer. Ronaldo. Só dar um exemplo aqui fácil. Pandemia atrasou um monte de coisa, gerou um tanto de problema. Vamos supor que uma coisa, não estou dizendo assim, mas parecido. Amanhã o Ronaldo, a empresa dele, entra em crise. Isso pode prejudicar. Há esse risco. A facilidade de gestão que a SAF
cria quando ela desvincula dívida, né? Então ela desvincula o passivo que mantém no clube associativo do futebol, porque aí você transfere, porque são duas situações. Para a SAF você pode transferir todo o clube, incluindo vamos supor assim, o Clube Campé, toda a associação, ou desvincular só o futebol, porque o mais usual é só o futebol. Só futebol. E a dívida fica lá, só que a SAF tem a obrigação de destinar um percentual de arrecadação, 20% né? Da corrente líquida, para o pagamento das dívidas. Tem duas possibilidades, que é a união de execuções, você põe todas as execuções que já existem num local só, e ali você pode negociar, inclusive, descontos. É isso que o Cruzeiro está fazendo hoje? Não sei se é isso. Porque parece que tem um... E tem a possibilidade da recuperação judicial extrajudicial. Eu acho que é outra situação. Que não cabe ao clube. Porque eles falavam muito, o Cruzeiro, antes de virar SAF, o Cruzeiro vai falir. A associação não falha, ela entra em insolvência, ela é liquidada. Sim. Entendeu? Então ela não tem nem a possibilidade de fazer recuperação judicial. A gente pode dar um exemplo como Pouso Alegre aqui, por exemplo, do time que ficou da década de 90, ficou parado um tempo, mas o clube não deixou de existir, ele não morreu. Deixou de existir, justamente. Né? Ele só teve que depois fazer uma recuperação fiscal também, para pagamento das dívidas, pagou, voltou com tudo normal, né? Que é o que o Paulo falou pra gente aquele dia. Sim, hoje, quem comprar o Pouso Alegre Futebol Clube não pagará nada de dívida. Hoje o clube está zerado. Então já é um bom time para se investir, né? Em termos de SAF. Vamos lá. A grande questão é que tudo é empresa. Tudo é gestão. Então uma SAF pode falir como qualquer outra empresa pode. É um negócio. Por isso que sempre fica o questionamento. Até onde vai o interesse em ganho esportivo? Quando um clube SAF vai ter no seu elenco um jogador renomado de mais idade, seus 32, 33 anos? Isso. Porque, né? Ronaldinho Gaúcho jogaria no Atlético SAF 2013? Não jogaria porque não deixa... Hulk jogaria no Atlético? Talvez pela imagem, pela venda de imagem. Mas a imagem na época dele não era do Ronaldinho Gaúcho. No auge. Igual do Hulk que veio da China. Ele se transformou aqui no Atlético, né? Ganhando a Libertadores. O Ronaldinho vinha queimado do Flamengo. Exatamente. Tem essa questão. Quando o Ronaldinho chegou em Belo Horizonte, o Calil foi chamado de doido pela maioria dos cronistas esportivos. E foi uma surpresa, né? Que ele apareceu treinando lá na cidade do Galo, do nada, ninguém tava sabendo, né? Chegou de helicóptero. De repente chegou lá, o Ronaldinho tá no Atlético. É bem loucura Calil mesmo. Sim. Então eu penso que clubes SAF dificilmente nós vamos ver atletas de renome, a não ser que venha sem custo, enfim, não sei como. Mas gastar, será que você, como dono da empresa, pagaria um valor altíssimo de salário para o jogador, sabendo que retorno que ele vai te dar? Nenhum de venda. E é isso que o Ronaldo sempre fala no Cruzeiro. Por exemplo, nós arrecadamos 3 milhões por mês. Nós temos que gastar 2 milhões e 900. Nós temos que ter 100 mil ali no caixa para alguma eventual despesa. Então, grande segredo... Não adianta. O grande segredo é fazer receita. Ano passado, o Cruzeiro, com direitos de transmissão, ele faturou quase 70 milhões de reais, com Copa do Brasil, com o Brasileiro, Série B e também o Campeonato Mineiro. Ele estava faturando antes coisa de 20 milhões de reais. Então você vê que é um salto no faturamento. Mas aí volta a pergunta. Como se aumenta o faturamento no futebol, principalmente no Brasil? Com ganho esportivo. É verdade. A gente falou aqui, né, das administrações do Palmeiras e do Flamengo. Sim. Né? O Flamengo ficou naquele tempo ali consertando, arrumando a casa, mas ficava aquela ansiedade do torcedor, alguns que eu conheço assim, falavam: o Flamengo na Libertadores só dá vexame. Por fim de 2019 para cá, ele acabou chegando em 3 finais de Libertadores. Ao Flamengo, isso é possibilitado por conta da alta arrecadação independente de ganho esportivo. Exatamente. O Flamengo, hoje, vamos supor, nós temos hoje os times arrecadam com direito de transmissão de TV. Vamos nessa área. O Flamengo e o Corinthians, por ter mais torcedores, arrecadam, eu tô falando número, não sei o número exato, um número irrisório, 30 milhões. Os outros clubes vão faturar 15 milhões, metade disso. Então, a questão de venda de camiseta, a questão de estádio também, o Maracanã,
Maracanã hoje cabe 70 mil torcedores. A média de público do Flamengo até antes, era de 30 a 40, hoje é de 60. Então isso vai ajudando a encaixar. Mas é difícil. Por exemplo, essa questão do Ronaldo. Vamos lá, ele tem o Real Valladolid lá na Espanha. O que ele fez? O Ronaldo estruturou o time, ele fez um estádio para o time. Ele hoje é um dos estádios mais modernos do mundo, junto com o centro de treinamento, mas o time ficou 2 anos na Série B do espanhol. E a torcida quebrando o pau com o Ronaldo. A torcida querendo que o Ronaldo sumisse. Esse ano, na La Liga, o Valladolid está quase caindo, porque ele subiu esse ano e está quase caindo de novo. Muitos torcedores cruzeirenses falando, mas será que é a vantagem? Olha lá o Valladolid, o Ronaldo vai querer, nós queremos que o Cruzeiro vá para a Série A ganhar títulos. Então, o que o Escama falou é complicado, você misturar essa questão de paixão com a empresa. Porque seria um investimento não a curto prazo, né? Seria médio, longo prazo. É que tem situações que você não tem para onde correr. É o famoso mata ou morro. Mata ou morro. O Cruzeiro literalmente não tinha para onde ir. Não tinha. Por isso que eu faço, se o clube tiver opção, se tiver solidez hoje, igual o Flamengo e o Palmeiras tem, na minha opinião, eles jamais vão optar pelo modelo da SAF. Nunca. Não vão, até por questões de responsabilidade, mesmo a gente está falando, de benefício, por continuar sendo associação, por controle, por tudo isso. Então não há necessidade. Não compensa, né? Não compensa. A SAF é oportuna para situações, sim, de clubes em dificuldade, mas se não houver entendimento ou boa gestão, da mesma forma de quem assumiu o clube como empresa, o insucesso também pode ocorrer. Mas isso também é um pouco complicado, na minha opinião. O que acontece? Você tem eleições de 2 anos, de 3 anos nos clubes. Vem um presidente, ajeita a casa, arruma a casa, tudo bonitinho. A outra vai lá e perde. Hoje eles podem ficar 2 mandatos. Ele fica 6 anos lá arrumando a casa. Igual a Bandeira de Melo fez, arrumou a casa bonitinho. Depois vem um cara e destrói tudo que você fez. Na SAF não tem jeito de você fazer isso. Não. Porque é um dono para sempre. Ele pode vender as ações, igual o Cruzeiro está querendo vender 20% das ações ou 10% das ações para o Pedrinho do Supermercado BH. Que aí ele vai investir esse dinheiro não no futebol, já falaram. Não é investimento no futebol, é investimento na estrutura do time. Que é o que o Ronaldo está tentando fazer antes de... vamos supor, esse time que o Ronaldo montou ano passado foi um acerto, mas não tão planejado. Eles não planejavam acertar tão bem acertado igual foi o time do Cruzeiro. Encaixou perfeitamente. Deu sincronia ali. Deu sincronia. Esse ano começou o Campeonato Brasileiro bem. Foi um acerto, sem investimento praticamente nenhum. O Cruzeiro não comprou jogadores. O único aporte que o Ronaldo teve que fazer foi no Wesley, que veio do Palmeiras. Então não se investe. Isso que o Escama estava falando é perfeito. O cara não vai vir um medalhão, não vai vir isso, aquilo, que é uma empresa. Empresa vê. E às vezes quando vem esses nomes muito famosos, assim, logo de cara, pode ser um tiro no pé, né? Sim. Acho que é o que está acontecendo até então com o Vasco, né? Gastou mais de 100 milhões aí na janela de transferência, trouxe alguns nomes conhecidos e... O futebol, o grande problema, assim, de você gerir uma empresa que mexe, porque o futebol não é ciência exata. Não então, é. Assim, nós já tivemos grandes elencos que não ganharam nada. Lembram de... Essa eu acho que é a mais popular. Edmundo, Sávio e companhia. Eu tenho um exemplo mais era triste do Flamengo de... A Cele Galo. Eu ia falar isso, mas eu ia falar que eu estaria cutucando ele. Não ia falar, mas não deu liga. O Flamengo, a seleção do Flamengo, a seleção do Atlético, né? Galo pra você que é íntimo, viu? Atlético Mineiro pra ver. Mas, o próprio Paris Saint-Germain, né? Apesar do... maior exemplo hoje. Com o trio de ataque Neymar, Messi e Mbappé só ganhou o campeonato francês. Mas a gente fala só campeonato francês, que todo ano é eles que ganham, né? Mas o foco deles é a Liga dos Campeões e não vai pra frente. Essa Cele Galo, se não lembro, foi 93 ou 95, eu não lembro, mas eu tinha Gaúcho, Renato Gaúcho, Neto, Éder. O tio Sábio também, não tinha? Não. O... Como é que chama? Zagueiro, Adilson Batista. Fora. Não, hoje técnico. Zagueiro.
Ele só foi campeão, não ganhou nada mesmo. Mas Adilson Batista não é aquele que dá placa nas voadoras de publicidade? Ele mesmo. Maravilhoso. Ele ficou muito bravo em 2009, que o Cruzeiro perdeu pro Estudiantes de La Plata. Muito bom. Né? É bom de fazer a prova, estude antes. Piadinha quinta série que é normal nesse programa. O Rodrigo... Achei alguém. Tá sentado do lado da pessoa certa, né? É verdade. Achei alguém. É normal. Mas é uma dúvida que eu tenho aqui nos meus botões aqui. Por exemplo, os caras falam, o Cruzeiro foi comprado por 495 milhões, certo? A dívida hoje do Cruzeiro é de quase 2 bilhões, certo? A SAF, ela assume essa dívida por inteiro ou separa a dívida trabalhista, dívida com... Não, porque a maior dívida é dívida com o governo federal, ou ela assume tudo? A verdade, a SAF, ela não assume a dívida. Desse formato, a dívida continua na associação. Ela tem a obrigação de contribuir por só pagamento. Só aquela parte dos 20% lá. E ela, enquanto ela estiver pagando o que cabe a ela não pode ter, por exemplo, bloqueios. Penhoras de receita, penhoras de patrimônio. Se ela repassar o dinheiro... Se ela fizer a obrigação que está ali, ela está ali. O grande problema é que tudo é muito novo. Nós já temos questionamentos, por exemplo, na Justiça do Trabalho. Muita gente no Cruzeiro já teve bloqueio, já teve decisão. Só que não bloquearam. Que não só da SAF. Só então, que aí não bloquearam, porque é justamente questão da lei da SAF. Essa é a discussão. Mas aí então, vamos supor, o Fábio, por exemplo, que tem uma dívida enorme com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro Associação. Ele tem uma dívida com a associação, não com a SAF. Então, ele tem que ir em cima desses 20% que é repassado mensalmente ou anualmente. Mesma coisa, né? Na verdade, aí entra aquela questão que eu falei do gerenciamento das dívidas, da união das execuções, ou, se for o caso, da recuperação judicial. Mas você pode criar um plano de pagamento, só que a SAF tem a responsabilidade dela delimitada aqui, né? Sim. Porque o Cruzeiro entrou com a recuperação, certo? Então, aí uniu toda a dívida com trabalhista, todos os credores. Todos os credores e faz uma reunião, você vai receber tal dia. A associação fala. Mas como que você dá garantia? Não, eu tenho um repasse de 20% da SAF, então essa grana vai entrar. É a média, por exemplo, teve uma média ano passado, o Cruzeiro na Série B. Aí eles fazem um planejamento, vamos supor, entrou 100 milhões no ano inteiro pro Cruzeiro. Esse ano vai entrar 150 milhões. Então 20% desses 150 milhões vai para a associação e eu vou pagar parte do que eu devo para você. Isso tá no artigo 9º, que você vê aqui das obrigações da SAF, né? Tá lá, a Sociedade Anônima de Futebol não responde pelas obrigações do clube ou pessoa jurídica original que a constituiu, anteriores ou posteriores à data da sua constituição, exceto quanto às atividades específicas do objeto social. Entendeu assim? Aí, quando a questão específica do objeto social, você entra em dívidas posteriores à criação. Qual que é o objeto social? Futebol. Então, se ela ficar devendo um jogador daqui pra frente, ela responde. Aí ela responde, porque é um contrato que ele fez com a SAF, ele não fez com a associação, né? Aí que já falo, o limite, o pagamento dos credores se limitará na forma do artigo 10º. Tá aqui, ó. O clube ou pessoa jurídica original é responsável pelo pagamento das obrigações anteriores à constituição da SAF, por meio de recursos próprios e das seguintes receitas que serão transferidas pela Sociedade Anônima de Futebol quando constituída exclusivamente. Aí vem por destinação de 20% das receitas correntes, pela destinação de 50% dos dividendos, dos juros sobre o capital próprio. Aí tem as condições que a SAF vai ter que ela cumprir. Vai ter que passar. Então hoje, vamos supor, eu como empresa, né? Vou comprar o Pouso Alegre Futebol Clube. Bravão Esporte Clube. Bravo Esporte Clube compra o Cruzeiro, certo? Não, Pouso Alegre. Eu vou no Cruzeiro porque o Pouso Alegre não tem dívida, né? Então eu vou Entendi. Em quem tem dívida. Então eu compro o Vasco, né? Porque o Vasco tem dívida também. Bom exemplo. Bom exemplo. Então eu vou no Corinthians, só pra você largar. Se lascou. Bom exemplo. Vou, porque o Corinthians tem dívida até com, né, papa, mas vamos lá. Se lascou. Comprei o Corinthians, eu bravo, mas eu vou repassar tudo certinho pra você, mas e a associação vai lá e não paga o cara. A SAF não tem nada a ver com isso. Sim. A SAF repassou o dinheiro, agora quem se vira é a associação. Aí já tem uma responsabilização desse sentido, porque o artigo 11 ele fala: sem prejuízo às outras sanções, os administradores da SAF
respondem pessoal e solidariamente pelas obrigações relativas aos repasses financeiros definidos no artigo 10. Aí, se não repassou, ele vai responder pessoalmente. Mas eu repassei, por exemplo. Assim como responde pessoal e solidariamente o presidente do clube ou sócio administradores da pessoa jurídica original, que é a associação, pelo pagamento aos credores dos valores que foram transferidos pela SAF. Então, se você passa para a associação e a associação não paga, e o presidente ou aquele sócio administrador vão responder com o patrimônio próprio. Então, a SAF, por exemplo, ela tem que ficar de olho também na associação para ver como que ela está gerindo esse dinheiro. Senão, no final, acaba ele sofrendo também. Não, se a SAF passou de forma regular, não. Não, então... Entendeu? Não. Agora, a SAF só vai responder se ela não fizer o repasse. Entendi. Ela tem por obrigação fazer esse repasse. Não fez, o Ronaldo não fez. O patrimônio dele até agora ele tem feito, né? Mas por enquanto ele tem feito e é complicado, por exemplo, vamos supor, hoje o Cruzeiro tem um patrocinador master, um dos maiores do país, por causa do Ronaldo. Se fosse o Cruzeiro no passado, sem o Ronaldo, não teria, não chegaria nem perto, porque chegou, hoje é de 25 a 27 milhões. O Cruzeiro tinha uma média de patrocinador master de 12 milhões de reais. Então, anuais. Então você vê que para o Cruzeiro isso foi bom. Vamos lá, o Bahia foi comprado pelo Grupo City. O Grupo City é um dos maiores grupos de futebol do mundo. Tem nos Estados Unidos, tem o mais conhecido, que é na Inglaterra, que está disputando a final da Champions League, né? Vai disputar a final da Champions League. Então, se for uma empresa séria, vai conseguir, né, futuramente, conseguir trazer títulos, vamos lá. Mas tem aquela questão de recuperação financeira do clube. Não adianta o clube, o torcedor achar que vai ter muito dinheiro injetado no primeiro aporte, que não vai ter, a maioria não vai ter. Quem for responsável, quem trabalhar com responsabilidade não vai fazer isso. Por que tá dando ruim no Vasco? Por que tá dando ruim no Botafogo? Foi um aporte muito grande. Só que trazendo, o meu cunhado falou uma coisa que é muito interessante. Você vê o John Textor, né? Ele vai lá e contrata um empresário, só que o cara nunca trabalhou na área de futebol. Aí ele vai lá, vai contratar um cara, eu trouxe o Lucas Piazon lá da Inglaterra. O Lucas Piazon não estava jogando nada, investiu-se num cara que não sabia. Então corre esse risco também a questão da SAF. Se não for pessoas entendidas de futebol... Você corre e joga seu dinheiro fora facilmente. O Piazon, eu cheguei a achar que ele trabalhava no Itaú. É? Por onde ele passou, ele era banco. Nossa, essa... Gostou, Isca? Boa. É o nível. Eu tô rindo por dentro. Mas eles também dão risada por dentro. Eu busquei alguns exemplos aqui também. Tem a parte séria agora do programa. Mas... O crânio. Eu peguei alguns exemplos de clubes, igual o Bravo falou. Você pega um administrador que não domina, né, aquele conteúdo ali, a questão do futebol, da gerência. 2 exemplos aqui no Brasil, que foi o Figueirense. O Figueirense, ele acabou vendendo mais de 50% da empresa para a empresa do clube, para a empresa Elefante, e acabou depois caindo para a 3ª divisão, pediu recuperação judicial, que não foi aceita, né? E o Vitória também, que a gente lembra do Vitória na 1ª divisão. Sim. E que deu problema depois também, que o clube não tinha dinheiro para pagar água. Depois que foi... O Figueirense retomou o clube, salvo engano, não retomou? Parece que sim. Parece que sim, parece que não... E o outro grande problema que tem, que eu estava vendo também, é você não saber a solidez de quem está comprando o clube. Entendeu? Você não é obrigado, ou não se faz um levantamento, se a pessoa realmente tem a capacidade financeira que ela diz ter. Uhum. Mas para isso que eu acho que na questão do Figueirense, será que foi você isso? Trouxe, teve uma situação desse ponto. Eles não tinham o dinheiro que falaram que tinha. Que falaram que tinha. Tem outro exemplo também na Espanha, o Parma, se eu não me engano. Parma é da Itália. Parma não, perdão, Málaga. Mas o Parma também também é um exemplo. Né? Mas a Parma para você. O Málaga, ele foi vendido para um sheik
E depois teve um imbróglio, assim, a questão de burocracia mesmo na Espanha ali, que acabou ele não conseguindo fazer aquilo que foi planejado também. Eu dei exemplo de 4 O Cruzeiro clubes. quase foi comprado pelo Sheik. Foi. Eu Sheik, você treme. Piadinha. Aí a rivalidade entre... Por que a deles vocês dão risada? Porque ele é nosso convidado, né, cara? A gente especial. tem que, Mas esses exemplos de insucesso, Juliano, que você trouxe, eles podem ocorrer com frequência. Assim, não só, uma realidade, né? Que nem eu falei, todo investimento tem um risco. Passa a ser uma empresa. Toda empresa é uma atividade empresarial, é uma atividade de risco. Atividade de risco. E aí que é a dificuldade da SAF, uma atividade empresarial ligada a uma paixão. Sim. Aí gera todo esse mais problema. Mas o pesado, que Cruzeiro, o Pouso Alegre também está sendo ajudado, contratam empresas para buscar esses investidores. O próprio Cruzeiro procurou essa empresa. Essa empresa é uma empresa séria que está acostumada a fazer isso, buscar investidores para trazer para o Brasil, para o mundo. É uma empresa de nome mundial, então buscou investidores. Conseguiu o Ronaldo no Cruzeiro. Acho que para o Vasco também essa empresa, o Vasco ou Botafogo. A XP também trabalhou nisso, procurando investidores. Então, acho que não foi pro Vasco, não. Deve ter sido pro Botafogo. Não, porque eu não tô... Mas então, o que acontece? Lembrando. Essas empresas sabem quem que você vai buscar, que são empresários sérios, são empresários aí, vai buscar, né, a certidão negativa do cara, ver se tá tudo certinho, se o cara tem bala na agulha mesmo. Então, é muito complicado. Então, a associação... se tornar SAF não é uma coisa de brincadeira de uma hora para outra. Não, a ideia foi bem trabalhada, mas tem muito tempo para maturação. Agora, a questão você consegue, você estanca a dívida, ok? Você passa, cria um plano de pagamento. Outra questão, eu entendo, é fazer receita que não dependa exclusivamente do sucesso esportivo. Aí é a grande dificuldade. Porque quando você vai ver, o sócio torcedor aumenta como? Quando o clube está ganhando. A camisa você vende quando? Quando o clube está ganhando. O estádio você lota quando? Quando o clube está... Salva raríssimas exceções que o clube consegue manter o estádio lotado mesmo estando em má fase. Então, é complicado. É difícil você desatrelar essa questão da paixão futebolística com o SAF, mas não tem como. Vai estar junto sempre, né? Aí, saídas de receita, por exemplo, o estádio do Palmeiras. Um clube, então vamos tirar o Palmeiras um pouco, vamos dar um exemplo de clube que também acho que não vai virar SAF, posso me enganar, mas que tem uma gestão que tem que ser seguida de modelo, chama Atlético Paranaense. Entendeu? Sim. Ele não é um clube de receita de TV grande, ele é um clube regional, o Atlético é regional. Exatamente. Ele não tem ganhos esportivos, mas está sempre disputando alguma coisa. Mas teve um presidente, que é o Petralha, que teve essa visão empresarial, né? De gastou muito na questão da reforma da Arena da Baixada. Só que hoje ele consegue ter recursos da própria Arena da Baixada que consegue manter. Que chegar a gerar receita que o Palmeiras gera no estádio, que não é só do futebol, já alugou até para São Paulo jogar. Sim. Tem show, tem acho que eu já fui lá, mas eu não lembro se tem um shopping. Tem um shopping dentro dentro da arena. Estacionamento. Estacionamento é a mesma coisa que está fechando na questão do estádio do Atlético. Não é exclusivo para futebol. Se você criar um estádio só para futebol, você quebra. Por que o Palmeiras, eu ouvi ontem, vai ter Roger Walters no final do ano. Olha só que coisa. Madonna vai ter NX0. Madonna e Marron 5. Não, calma, vocês estão sonhando. Calma, que não tem nada fechado. O único que tá certo é o Sambo até agora. Não, NX0 também. NX0 também, você gosta, né? Eu vou. Obrigado pela dona encrenca, mas eu vou. Mas a questão, ela deixou? Não, ela obrigou. Ela obrigou eu ir com ela. Ela Você que não gosta do NX0? Eu toquei quando eu tinha banda na adolescência. Então, mostra a tatuagem. Pode falar, no coração, tá no peito, tá no peito, na porta do guarda-roupa tem ali aquele do pôster, não. Mas a questão é essa, é gerar receita. Então, assim, por que fala assim, o Mineirão, vamos passar o Mineirão. Por que ninguém quer ou se briga muito para melhorar a condição? Porque é caro. Caro. Mas assim, o Mineirão na minha opinião, é um caso à parte, por exemplo, que ele tem um aporte do governo estadual todo mês para manter
O Mineirão é um aporte que foi se falado de coisa de 10 milhões de reais mensal pro Mineirão se manter. E o Mineirão, ele fez um acordo com o governo. Governão, você tem 70 datas no ano. O Cruzeiro, você vai utilizar o estádio? O Cruzeiro chegava ao Atlético, ó, eu não posso te falar agora, porque um show se vende, não é 3 meses antes, 2 meses antes. Show se vende quando você compra um show de um grande aporte, que é um show internacional, é um ano antes. Sim. Só que a CBF libera as datas 2 meses antes de começar o campeonato. Então está esse entrave. Então o que os clubes estão utilizando no Mineirão? As datas do Mineiro, do governo. Mas não pode se fazer um contrato com o Mineirão, um Cruzeiro, um Atlético. O Atlético daqui a pouco não mais, porque vai utilizar o estádio dele, mas alguns jogos ele vai querer jogar no Mineirão. O que eu digo é que o modelo do estádio hoje é inviável. É inviável, é caríssimo. A manutenção é cara, ele não gera outra receita que não seja desses shows. Exatamente. E do futebol. A própria Arena Independência ela é limitada nesse sentido. Os outros não. E como é feita na Arena MRV, a intenção é levar a própria sede administrativa para o estádio. Pronto, acabar com o aluguel, né? Na verdade, assim. Não tem aluguel na sede. Mas você eles são o primo rico daqui. Que isso? Eu falo de novo, portanto, não é dever. Você tem patrimônio que sustente as suas dívidas. Vendeu o shopping agora, tá entrando dinheiro aí. Mas aí que leva, aí tem o shopping, aí tem parece que uma área externa para eventos, tem questão para exposição, feira, que essa questão tem a maior exposição artística da América Latina está para ser na MRV. Então, ainda a exposição está sendo mudada de data por causa da inauguração da MRV, porque eles estão estruturando. Então, é gerar receita. Isso é normal. Volta no estado do Atlético Paranaense. Não cabe mais modelo de estádio só para futebol. Aí nós vamos voltar lá na Copa do Mundo. O que viraram? A maioria dos estádios foram feitos para a Copa do Mundo. Museu. Tem um estádio de Pernambuco, ele tem a média de público de 3 mil pagantes por jogo. E sabe nessa ideia? E aí eu pego, Bravo, só para concluir, a Arena Corinthians. Sabe qual que é o custo da limpeza mensal da Arena Corinthians? Vocês até não pagaram, né? Não. 2 milhões e meio. Se fosse pago, era 2 milhões e meio por mês. 2 milhões e meio. Mas é que fala assim, parecia, quando foi feita a questão do estádio, parecia a melhor maravilha do mundo. Não, que daí depois de 2025 já pagou, já não sei o que, põe lá, mas não põe os gastos que ia mensais. Ter. E os calotes também, que o Corinthians caloteiro. Olha quem está falando. O conceito o conceito do estádio que não funciona. Não tem outra estrutura que futebol. A localização para evento, pra tudo, é ruim. Sim. Sabe então, que um estádio que está sendo refeito, reformulado e fica no centro de São Paulo, que é do governo, é o Pacaembu. Sim. O Pacaembu, a partir de, acho que setembro, está se transformando em um mini shopping, envolve por dentro dele, um mini shopping, lembra que bancada, o tobogã, não vai existir mais. O tobogã foi derrubado, né? Foi derrubado, vai ser camarotes, atrás vai ter o shopping, e ele fica numa região de São Paulo sensacional, quase perto do Palmeiras, né, que é o Allianz Parque. Então o próprio governo de São Paulo enxergou essa necessidade. Como que eu vou manter um estádio, se não tem nem hoje, a maioria dos times tem o seu estádio de futebol, e como que eu vou manter o Pacaembu? Vou transformar em uma arena multiuso. Que eles utilizam. Eu vou entrar num outro assunto aqui, sem ser a SAF, mas desse de estádio, mas dessa questão do Pacaembu é interessante. Mas sabia que o pessoal até zoou o estádio do Corinthians, foi feito às pressas para a Copa do Mundo de 2014, mas o Corinthians teve interesse em administrar o Pacaembu. Né? Seria uma ótima pro Corinthians, e ficaria, parece na época, o projeto de cobertura 600 milhões, né? 600. O governo passou 500. Aí o que aconteceu? Teve um entrave também, até porque o Marco Aurélio Cunha, que era deputado na época, era vereador de São Paulo, né? E diretor de futebol de São Paulo, ele colocou o entrave lá porque o estádio é um estádio municipal
e que o Corinthians não poderia gerir o estádio. Aí, bobo ele, né? Discussão. E tem exemplos de estádios municipais que acabaram passando para clubes. O Independência era do governo. Era do governo porque foi criado para... O Morumbi era público. Para a Copa de 50. O Morumbi era público, né? O Morumbi não. O Morumbi era só o terreno que foi doado para São Paulo fazer. Que passa a ser outro estádio também que de difícil rentabilidade. Mas tem a questão da reforma. Eles vão fazer uma reforma. Tem um projeto no papel ali, né? Mas dinheiro. Não adianta. Mas voltando tudo, a questão do que nós estamos discutindo de estádio, nada mais é do que a questão do conceito de SAF vai dar certo ou não. Depende se conseguir gerar receita. Cruzeiro, você quer... Vai conseguir... Surgiu um atrito aqui, Rodrigo. Fala dentro do que está dentro do seu coração. Não vai surgir um atrito, vai surgir um atleta. Surgiu um atleta. Mas é o que o Ronaldo está fazendo. O Ronaldo, o que ele fez? Ele limpou a base, treinador... jogadores que via que o olhar das pessoas que estavam lá que não ia gerar lucro pro time. E tá contratando peças de jogadores de base já bem estruturadas, que é do Palmeiras, lá no Nordeste do Vitória da Bahia, do Santos, do Atlético Paranaense. Então contratando esses garotos de 14, 15 anos, para daqui 1, 2, 3 anos dar lucro pro time, isso é óbvio. Modelo já até adotado do outros clubes, do próprio Atlético, mas a pergunta é, de novo, até onde vai a paciência do torcedor? E até onde o administrador da SAF ele vai ter paciência, vamos dizer assim, para segurar essa pressão durante 2, 3, 4, 5, 6 anos. Ano passado, e vamos supor que se comece, que é normal, protesto, aquela confusão toda, isso desgaste da marca, isso um monte de coisa. Os adversários do ano, o torcedor não aguenta, né? É normal. O próprio Ronaldo já passou por isso ano passado. Eu vi a entrevista do Ronaldo falando do imbróglio que foi, a dor de cabeça que foi, na verdade, a mudança dos mascotes. Sim, lá foi, né? Foi grande e, na verdade, no final, ele falou que todo mundo que viu ali achou muito legal, olhando assim o novo projeto. De novo, é o grande problema de clube, a paixão do futebol. A paixão. O futebol tem essa coisa aí de... teve agora aquele Nizam Guanais, que chama, não é isso? Como é que é o... Nizam Guanais? De marketing, não é? Ele foi contratado pelo Atlético agora para tentar nacionalizar a marca. Aí fez um vídeo da Arena. Então. Aí fez um vídeo. O que o vídeo quer? Ser inclusivo com relação a todas as torcidas, para vender não só o futebol, mas show. Então, assim, venha para cá, você vai ser bem tratado. Dentro do estádio, você não é nosso adversário, mas aqui você é nosso... como foi? Convidado. E no final... Esse é o Atlético Mineiro, o clube mais simpático do Brasil. A torcida já caiu em cima. E são esses marqueteiros, vamos dizer, nessa área de marketing, são um dos melhores profissionais do Brasil, que está no Cruzeiro, cara que foi para o Atlético. Só que mexer com o marketing esportivo é totalmente diferente. A ideia é legal. A ideia é tornar atrativo para que as pessoas venham ao estádio. Mas a torcida já vê o estádio como fosse um campo de guerra. Então, assim, saiu versões da torcida que tem que assim, quando você chegar aqui, você nunca mais vai querer voltar, porque aqui é um inferno, não sei o quê. Complicado. Aí como que você vai fazer um vídeo desse para vender a sua marca para outras pessoas? Difícil. Não tem jeito. É complicado. Mas tudo isso, né, Escama, tudo isso é porque é uma lei nova. Não só a lei. Os clubes estão entendendo que eles precisam fazer receita além tem que tornar a marca forte, a marca tem que sair um pouco da regional onde está. Então tem que vender mais, tem que fazer receita, porque se ficar dependendo das receitas de TV, e que a maioria já está comprometida aí para anos para frente... Cruzeiro até 2025. E bilheteria vai passar... sufoco. Dificuldade. Aí vai ter que diminuir padrão de time, vai ter que correr risco de rebaixamento, e hoje... Rebaixamento, você tem corte de receita no primeiro ano, né? Antigamente você tinha um ano ainda para tentar se virar e voltar com a receita de Série A. Isso, hoje quem foi o primeiro a estrear isso? Cruzeiro Esporte Clube. Existia, eu nem sabia que existia. Por exemplo, o Corinthians quando caiu... Não, existia. Quando a gente caiu... Não sabia que existia. Mantinha a mesma receita. Por um ano. Isso.
Se ficasse mais um ano na Série B, aí caía. Mas, por exemplo, o Cruzeiro já caiu e já estava quebrado, já estava direito de TV. Você tem uma ideia. Era 80 milhões mais ou menos que o Cruzeiro recebia. Foi para 12. Não que fosse receber, porque já tinha andado e gastado. Mas foi para 9. 9, 12 milhões. Aí como que você faz um futebol? O Cruzeiro faz um futebol com 9 bilhões. E a Série B não tinha premiação. O Ronaldo chegou na CBF e falou assim, não, como assim? Série B é um campeonato, né, forte, que não sei o quê. Aí, ano passado, a Série B foi o primeiro ano de premiação da Série B. Agora eles estão tentando premiar em todas as séries, Série A, B, C e D. Vamos ver, vai que acontece com a Série C esse ano e o Pousão tá lá em cima. Pouso Alegre Futebol Clube. Pouso Alegre Futebol Clube. Hoje, na área documental, já tá tudo pronto, Pouso Alegre virar SAF. Para times menores, sem dívidas, é um excelente caminho, né? Muito mais viável. Assim, aqui já é uma cidade um pouco maior, o Pouso Alegre já tem uma torcida também já apaixonada, mas é mais fácil de gerir, porque o resultado, de novo, esportivo vai aparecer. Porque as barreiras a se transpor são menores, porque você pega um clube que já está na Série A, aí ele vira SAF na Série A, ele tem que disputar aqueles torneios lá em cima. Pro Pouso Alegre, não, Pouso Alegre ficou um tempão inativo. Quando a gente teve aqui Curitiba jogando aqui, quando a gente teve Atlético Mineiro jogando aqui, já... Gostei do nome, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Parabéns. Ficou tá perfeito. Quando o Cruzeiro esteve aqui. Continuidade no programa, né? É verdade. Então, mas a Júlia não será acionada. Mas aí o Pouso Alegre já tem de quando ressurgiu, vamos dizer assim, até hoje, um caminho muito bem traçado. Espetacular. Eu até comentei com o Paulo que a ideia, o planejamento do Pouso Alegre foi um planejamento de empresa mesmo. E muito difícil de ser executado. Onde você encontra exemplos de um clube que saiu de onde saiu e tá onde está agora no espaço de tempo muito difícil. Com o terceiro maior público de Minas. Então foi assim, uma dedicação muito grande de quem compõe esse grupo que fez tudo isso e a torcida da cidade que abraçou a ideia e foi junto. Quando o Paulo até esteve aqui, eu perguntei para ele também se ele imaginava, né, quando eles voltaram com o clube. Até eu estive na primeira votação que teve para presidente. A gente, assim, sonhava, né? Mas eu perguntei para ele se ele imaginava, sonhava também, que ia ser esse sucesso que foi, assim, tão repentinamente. Ele falou que até conversou com empresários na época, explicando o que era o Pouso Alegre na década de 90. Ele falou que acreditava, não no patamar que chegou tão rápido. Né? Não rápido. Imaginava da paixão tão rápida assim da torcida, né? De quem não acompanhou o Pouso Alegre naquela época, que hoje vive uma paixão. Você anda pela rua aí, você vê o pessoal, a garotada, eu vou comprar a camisa do Pousão. Há quanto tempo o clube estava inativo? Ele tinha ficado, na verdade, mais de 20 anos. Isso, porque voltou um ano só para cumprir o estatuto lá, voltou, mas já ia jogar a terceira divisão e já ia parar. Já era certo. Então, mas vamos por mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Aí você ressurge já com o estádio patamar cheio, com a torcida da cidade comprando a ideia e apoiando o clube. Aí fica uma associação, você virando porque hoje já pode, né, virar SAF. Você, uma empresa, chegar numa empresa. Chegar, tem isso, olha o meu histórico aqui, de 2017 até agora eu saí da terceira divisão do Mineiro, já estou na primeira divisão do Mineiro, fui classificado para a Série D, já estou na Série C, vem investir em mim, e aí você pode cobrar até mais caro, né, vamos dizer assim. Sim, a marca, o produto está valorizado. O produto está valorizadíssimo. Diferente quando foi comprar o Vasco. É complicado. Comprar Vasco, Botafogo, Cruzeiro, era mais ou menos esse nível mesmo. Ali paralisou. Eu vou pedir licença. Desculpa aqui, cheguei muito perto do microfone, eu vou pedir licença para me retirar. O problema é que nas últimas semanas o Guilherme está um pouco triste com essas questões de Vasco. Mas o que você falou é uma realidade, é produto. É produto. Se você tentar vender,
vai para a mesma situação que você tá. E pelos, né, os bastidores, né, o Pouso Alegre vai vir forte, parece, ano que vem, com o clube empresa, parece que tá tudo certo, né? Eu fiquei, na verdade, até com um pouco de receio, de medo de perguntar pro Paulo aqui, mas falam, há especulações, ele já falou, não existe um namoro com a CIMED já faz 4 anos, tem que virar casamento. Tem que noivar rápido e virar casamento. Estamos conversando e tal. Tem essa história, né, do Ronaldo, porque o que acontece? O Ronaldo tem uma parceria com a CIMED. Hoje o Ronaldo fez uma parceria com nós vamos entrar em outro detalhe da SAF. É uma boa, excelente, até imaginei. O Ronaldo tem um contrato com a CIMED. Parece que o João Adib, que é o presidente da CIMED, chamou o Ronaldo para ser parceiro da compra do Pouso Alegre Futebol Clube. Isso pode? Nós vamos entrar aqui na lei da SAF, no artigo 4º, fala: o acionista controlador da Sociedade Anônima de Futebol Individual ou integrante de acordo de controle não poderá deter participação direta ou indireta em outra sociedade anônima de futebol. Então o Ronaldo não pode participar da compra do Pouso Alegre. Na transcrição literal do artigo aqui, não. Mas vamos lá, o Ronaldo tem parceria com a CIMED. Porque aí você vem no Paraguai. É porque o Ronaldo, a empresa do Ronaldo, na verdade, ele detém administração direta. Isso. Que no parágrafo único ele fala assim: o acionista que detiver 10% ou mais do capital votante ou total da sociedade anônima do futebol sem controlar, sem a controlar, então não controla aquilo que o Ronaldo controla, aí ele poderá participar do capital social de outra SAF, mas não tem direito à voz de voto. Pronto, então ele só entraria com aporte, vamos dizer assim. Isso é importante. Entraria com a grana, mas, por exemplo, se quisesse mudar algo dentro do Pouso Alegre Futebol Clube em termos de... Ele nem da participação da administração ele pode. Ele pode só nem ser parceiro mesmo. Diretamente ou por pessoa para ele indicar. Falamos aqui de especulações, até você comentou no começo do programa, só pra gente adentrar aqui. Foi muito falado na cidade. Mas a CIMED, vamos supor, entre com o Pouso Alegre, vire SAF, ela pode mudar as cores do time? É aquilo que ele comentou no começo. Né? Ele não pode mudar. Ele não pode... Só se passar por votação dentro. A CIMED adotar, tipo assim, não, eu quero mudar a cor do manduzão, por exemplo, para amarelo. Não é assim. Não pode. A cor do manduzão, o manduzão, ele não é... Do Pouso Alegre. Então ele é da prefeitura. Ele não é da Pouso Alegre. Aí é uma outra situação. Vamos supor que a CIMED não... Uma questão com o município. Uma espécie de name rights ali que ela compraria. Aí é uma questão com a administração. Com o município. Agora, para mudar a cor do clube... Identidade visual do clube. Aí teria que passar por votação da associação. E lembrando, a associação... Se ela tiver um voto contrário, uma associação votante, ela barra. Então, é bom ficar bem claro. Então, mas pessoal, é muito interessante. Mas vamos lá, eu como empresário vou comprar o Pouso Alegre Futebol Clube. Né? Novamente estou comprando um monte de time hoje. Tá acabado, hein, parceiro? Que é isso? Você é louco. Eu, né, chegando num cruzeiro, por exemplo, já tenho uma identidade visual já marcada. Pouso Alegre Futebol Clube, desde Rubro Negro, que nasceu o Rubro Negro. O cara que vai chegar e querer mudar tudo seria, na minha opinião, uma burrice. Mas pode. O exemplo, aí já é o clube empresa que a gente falou, é o Bragantino. Numa cidade de porte parecido com o Pouso Alegre, um clube também tradicional na cidade, venderam. Mas, por exemplo, toda questão, não estou falando mal do Bragantino. Você vai chegar uma Red Bull, o nome Red Bull é muito maior do que o Bragantino. Sim. Hoje você vai chegar um Ronaldo legal, tá lá em cima no topo, mas ele não é maior que a marca. Eu acho que não justifica. Eu falo que são modos diferentes, né? Como lá qualquer clube se decide assembleia entre os sócios, nós votamos para vender. Acabou. Paciência pro resto da cidade que não é associado com o clube. Não tem interferência. Aí aconteceu que veio o Red Bull que mudou tudo, cor, símbolo, nome. E lá o clube sempre foi de uma família, né? No começo, ainda nas transmissões, ficava o Bragantino. Red Bull Bragantino. E
nas transmissões, alguns locutores relutavam, aí não sei na questão de propaganda, transmissão, exatamente. Falar o nome que ali confunde o nome e marca é a mesma coisa. Isso. Do produto. É igual no vôlei. O vôlei hoje, ele é a marca. Ele tem o patrocinador, só que nas transmissões utiliza o nome da associação, vamos dizer assim. Mas é a marca que toma conta. E no futebol vai caminhar para isso também, não adianta. Ronaldo Esporte Clube, né? Não vai ficar bom, não. É melhor Cruzeiro, né? Não, com certeza. 77 da Gama, não? Não, também não. Nós estamos tentando, assim, elevar o nome do Vasco mais acima. Não, mas tá muito triste, cara. Não precisa mais disso. É maravilha. Você viu que bate-papo, galera? A gente tá aqui muito trocando legal. Essa ideia. Eu acho que já passou. Dedinho de prosa. Já passou de 1 hora de gravação de programa já? Passou, viu? Que maravilha. O Escama até que troca uma ideia legal. Veio esses loucos aqui. Bonzinho. Bonzinho, né? Veio fazer parte. Bonzinho. Eu falo que o único defeito é ser atleticano, mas, né, nem tudo é perfeito no mundo. Ele deve achar isso a mesma coisa de mim. Mas eu, pelo menos, nasci bonito. Sua mamãe e sua esposa acham. Isso já tá ótimo. É o que nós falamos ontem. Se eu falar que tem outra pessoa que acha, já vou criar problema. Melhor não. Vamos manter tudo em paz, né? Você chegar hoje tranquilamente dentro da sua casa. É brincadeira, viu? Totalmente. Ninguém acha bonito. Maravilha. Se quiser, eu corto isso lá da edição, que aí fica mais fácil para não correr o risco. Mas maravilha. Rodrigo Escamoso. Muito obrigado, meu cara. Eu que agradeço a participação. Foi muito bacana e depois a gente combina outros bate-papos. Combinaremos sim. Que beleza, André. Sim. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Até semana que vem com o próximo Câmara Esportes Entrevista. Quem será a próxima vítima? É isso aí. Um abraço, obrigado, Rodrigo, Guilherme, Bravo, para você que nos acompanhou. Até segunda-feira. Exatamente. Segunda-feira estaremos com Câmara Esportes, normal, falando um pouco do final de semana esportivo do Pouso Alegre Futebol Clube, que jogará esse final de semana contra o Operário. Às 19 horas no domingo. Estaremos também batendo esse papo maravilhoso sobre futebol, sobre esporte em geral. Então até a próxima, galera. Tchau, tchau.